Começa agora o quadro Explique Direito com Tássia Silva. Bom dia, é muito bom estar de volta aqui nos estúdios do Tribuna Livre para estar no Explique Direito, falando um pouquinho com vocês, conversando um pouquinho com vocês. O tema de hoje, como o Álvaro Guimarães já antecipou, é direitos dos idosos. Mas antes de entrar no tema, e Álvaro já estava aqui agradecendo, dizendo que fica muito feliz quando as pessoas encontram na rua, dizem que assistem o programa. E eu fui também agraciada essa semana com dois senhores que disseram que escutam também toda semana, todos os dias, religiosamente, tanto o Tribuna Livre, como também todas as sextas-feiras, acompanha aqui o quadro Explique Direito. E eu gostaria de mandar um abraço muito especial ao seu Francisco, pai da Amanda Barbosa, e também ao seu Pedro do Caldo de Cana. Mandar um abraço muito grande, agradecer a audiência de vocês e de todos que nos ouvem, que nos acompanham. Realmente é uma felicidade, é uma satisfação muito grande. É o que faz certamente a família Tribuna Livre continuar todos os dias aqui, prestando essa utilidade pública, trazendo informações, entretenimento, lazer, esporte, todas as notícias aqui para vocês. Mas vamos lá, hoje nós iremos falar sobre direitos dos idosos e foi um tema que apareceu em sugestão de uma pessoa que nos escuta. Estava lá ouvindo o programa sexta-feira passada, quando eu coloquei o telefone do Tribuna Livre e fiz a chamada. Você que tem uma dúvida, você que tem uma sugestão de tema, manda para o número do programa Tribuna Livre, que na próxima sexta-feira eu, Tássia Silva, te explico direito. Aí a Lucilene, lá do Hélio 3, correu, pegou o telefone, mandou um WhatsApp aqui para o Tribuna Livre e disse: olha, doutora Tássia, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os direitos dos idosos. E a gente está aqui, Lucilene, atendendo o seu pedido, e iremos falar sim. Inclusive porque uma das maiores conquistas, Lucilene, dos idosos no Brasil foi justamente o Estatuto do Idoso, que trouxe aí inúmeros direitos, inúmeros artigos de proteção aos idosos. E o Estatuto do Idoso, esse ano, faz 20 anos de existência. Completa 20 anos, a gente vai comemorar lá em outubro o aniversário do Estatuto do Idoso. Mas, infelizmente, muita gente ainda desconhece os principais direitos que tem lá elencados no Estatuto do Idoso, também os nossos deveres enquanto sociedade, né, enquanto filhos também, enquanto netos, e o poder público também ainda se omite na implementação de alguns desses direitos, e por causa disso a gente está aqui falando sobre os direitos dos idosos. E o Estatuto do Idoso estabelece que é idoso a pessoa que completa 60 anos de idade. Então, se você que está me ouvindo já tem 60 anos de idade completo, para o Estatuto do Idoso você já é uma pessoa idosa e você já começa a desfrutar desses direitos, já começa a ter a proteção aí da legislação específica do Estatuto do Idoso. E o primeiro deles que eu gostaria de falar, começando aqui como se fosse uma escadinha, acho que o mais conhecido de todos é o atendimento preferencial. O Estatuto do Idoso garantiu às pessoas idosas o atendimento preferencial e de forma individualizada, tanto em órgão público quanto também em empresas privadas. Isso é um serviço que é oferecido para a população em hospitais, em clínicas, na prefeitura, por exemplo. Se você vai lá atrás de um serviço, de um atendimento, você, pessoa idosa, tem direito a ser atendido preferencialmente. E por que isso, minha gente? Eu vejo que tem pessoas que desrespeitam isso, uma coisa básica. Você chega no supermercado, tem lá uma plaquinha de atendimento preferencial para idoso, mas tem também para gestante, para mães com criança de colo, por exemplo. E eu vejo pessoas desrespeitando isso. Esse atendimento prioritário e preferencial, ele é colocado justamente em razão de algumas necessidades daquela pessoa que são diferenciadas. Então, o idoso muitas vezes tem dores na coluna, não consegue mais ficar em pé por muito tempo, já sai de casa para resolver alguma coisa muito rapidamente, então ele precisa ser atendido com essa prioridade, tá? Lembrando que em serviços de saúde, emergência de saúde, no hospital, na UPA, o atendimento prioritário dos idosos, ele vai ser condicionado àquela urgência, a quem está ali
com um problema de saúde mais urgente, tá? Porque se a gente chegar lá e tem 10 idosos, os 10 têm prioridade, ok. Mas a equipe médica vai avaliar naquela triagem, né, que é feita inicialmente, quem é que está ali com um caso mais urgente para organizar essas prioridades, certo? E lembrando que o Estatuto do Idoso, ele garante um acompanhante em tempo integral para esse idoso que precisar, por exemplo, de uma internação, que precisar ficar numa UPA lá dentro, a gente precisa de um acompanhante, tá bom? Outro direito que muita gente sabe, mas que é preciso às vezes a gente falar para dar uma lembrada aí, é em relação aos medicamentos gratuitos. De acordo com o artigo 15 do Estatuto, o poder público ele tem que proporcionar medicamentos gratuitos aos idosos, os de uso contínuo. E para ter acesso a esse direito, você vai lá na rede própria ou até naquelas farmácias conveniadas que tem um adesivozinho Farmácia Popular, apresenta o seu documento, certo, de identidade, CPF, o RG e a receita médica dentro do prazo de validade. Então, você pega lá no seu médico, você toma um remédio para pressão alta, por exemplo, para diabetes, um remédio de uso contínuo. Então, o médico vai prescrever, você pega essa prescrição, essa receitinha, vai lá nessa farmácia que tem esse convênio, ou vai diretamente naqueles postos de atendimento, né, da prefeitura e solicita ali, de acordo com a sua identidade, ele vai ver que é realmente você e você consegue, a partir dos 60 anos, a concessão gratuita desses medicamentos, certo, pelo poder público. E aí a Lucilene, que trouxe esse tema para a gente, direito dos idosos, ela trouxe com uma dúvida específica. A gente que está ampliando aqui, Lucilene, a sua dúvida. Ela veio perguntar sobre o transporte público. E esse é um dos direitos garantido pelo Estatuto do Idoso, certo? Nos veículos de transporte coletivo deve ser reservado 10% para os idosos, devendo ter o nome reservado para idosos ou assento preferencial. E a gente sabe que, vez por outra, esse é mais um dos direitos que é descumprido, tá? E eu fico aqui com esse compromisso, Lucilene, enquanto presidente da Ordem da Advocacia do Brasil, da subseção de São Miguel dos Campos, para tomar providências em relação a isso. A gente vai verificar, junto a quem tem competência ao poder público, junto à Secretaria, né, de Transporte, verificar se isso tem sido cumprido aqui no município de São Miguel dos Campos, tá? Porque se não tiver sendo cumprido, a gente precisa sim exigir. Lembra que eu sempre falo para vocês que informação é poder. A partir do momento que a gente sabe qual é o nosso direito, a gente consegue exigir. Se a gente não sabe, como que a gente vai exigir uma coisa que a gente não tem conhecimento, não é? Então, a gente vai providenciar essa informação, viu, Lucilene? Trazer para você aqui já no próximo programa, informando para você se tem essa reserva de 10% nesses ônibus coletivos, tá? Públicos, viu? Que fique muito claro que são os ônibus coletivos públicos. As vans, por exemplo, que aí é cobrado um valor, não é público, né? Um transporte privado, nesses não é garantido a gratuidade, certo? Vamos lá. Vamos avançar aqui. Em relação ao direito à cultura, o idoso tem direito a 50% de desconto nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. Finalmente, essa pandemia parece que está dando sinais aí de que está acabando e a gente está conseguindo ver aí shows, está conseguindo ver aí eventos em teatros. E o idoso, a partir de 60 anos de idade, tem direito a 50% de desconto. Então, vai aproveitar, você já trabalhou muito, você está aí aposentado, vai viver a tua vida, né? Eu sempre digo isso para minha mãe: mãe, você já trabalhou muito, você já cuidou muito da gente, agora vai viver a tua vida, vai curtir aí os últimos anos de vida até quando Deus permitir. E essa gratuidade vem justamente para isso, para que você possa agora curtir com essa aposentadoria que a gente sabe que tem mês que aperta. Então, por causa disso, foi concedido aí esses 50%, tá bom? De desconto. Vamos lá, pensão alimentícia. Já me perguntaram aqui no programa uma vez se o pai tem direito de pedir pensão alimentícia aos filhos. E tem sim. O direito de pensão alimentícia ele não é só do filho em relação aos pais. Os pais que chegam numa certa idade, que não têm condições de se sustentar, eles podem se contar com o auxílio de parentes e pedir essa pensão alimentícia. E muita gente não sabe. E também muita gente fala que tem um constrangimento em pedir. E eu concordo com isso, porque essa pensão alimentícia ela deveria ser algo voluntário, algo espontâneo,
poxa, como é que eu tenho um pai e uma mãe que sempre cuidaram de mim, que trabalharam e que agora eles estão numa idade que não conseguem mais trabalhar, que de repente não conseguiram aí contribuir para o INSS ter uma aposentadoria, ou às vezes até tem aposentadoria, mas que não dá porque são muito doentes e aí precisam comprar muitos medicamentos. E eu preciso entrar na justiça enquanto pai, enquanto mãe, para acionar um filho para que ele me pague uma pensão alimentícia. Então, muitos pais, eles não querem exercer esse direito, né? Muitos idosos não querem exercer esse direito contra os seus filhos, contra os seus netos, porque sentem vergonha, porque acham que não deveriam precisar de uma ordem judicial para que tivessem aí essa assistência da família. Mas, olhe, o que é que eu tenho para lhe dizer enquanto advogada? Você não vai passar fome nem passar necessidade. Então, se o Estatuto do Idoso, se a legislação ela prevê essa possibilidade de que você acione aí um parente seu que tem condições de pagar essa pensão alimentícia, procura a Defensoria Pública, procura um advogado da sua confiança, relata o que está acontecendo com você, diz quem é esse seu parente que tem essa condição de lhe pagar essa pensão e aí ajuiza a ação e, de repente, às vezes até por meio de acordo, a gente consegue implementar esse valor para a sua subsistência, tá? Agora, nós temos também a previsão do LOAS, todo mundo conhece por LOAS, mas que é o benefício de prestação continuada. Porque, por vezes, os filhos não trabalham, os filhos também não têm condições de arcar, né, com esse idoso. E aí o idoso acima de 65 anos, que comprove que não tem condições de se sustentar e nem de ter esse sustento aí garantido pela sua família, ele pode requerer esse benefício de prestação continuada, o LOAS. Então, ele junta lá por meio do Meu INSS ou através do atendimento do 135, os seus documentos pessoais, comprova essa idade, comprova que não tem trabalho, que não tem condições de se sustentar, manda fotos da sua residência, mostrando a forma como ele vive, porque não tem condições de sustentar. Gente, é um requisito, infelizmente, às vezes eu acho até terrível exigir que a pessoa mostre fotos, né, da sua residência, mas é um requisito não só no INSS, como também na própria Justiça Federal, de mostrar a residência da pessoa, como que a pessoa vive, e aí faz a solicitação. Se você tiver alguma dificuldade, mais uma vez aqui eu digo, procura um advogado que trabalha com direito previdenciário, porque ele vai te auxiliar. Vai lá com seu neto, vai com seu filho, relata a sua situação. Você diz que tem mais de 65 anos de idade, que não tem aí aposentadoria, logicamente, que não tem condições de ser sustentado pela sua família, e o advogado ele vai analisar e vai fazer esse pedido ao INSS para que você tenha essa garantia, esse benefício de um salário mínimo por mês, tá? E aqui eu queria finalizar o programa chamando a sua atenção, você que me escuta, você que me assiste pela plataforma do Tribuna Livre TV, pelo Facebook, pelo YouTube. No Brasil, são registrados cerca de 102 casos de violência contra idosos por dia, sendo a maioria deles, quase 90%, cometidos na residência das próprias vítimas. Ou seja, no lugar onde nós deveríamos nos sentir mais protegidos, acolhidos, um local de paz, é, na verdade, para esses idosos, um local que ele não tem sossego, que ele é violentado. 53% dessa violência é praticada pelos próprios filhos e quase 8% é praticada pelos netos. Então, essa violência ela vai desde a agressão física, a agressões psicológicas, a abusos financeiros, que nós tomamos o conhecimento de muitos deles, como empréstimos que são tomados na aposentadoria dos idosos e que eles ficam sem uma margem, às vezes até quando precisam, e também tem ali a aposentadoria comprometida por causa de um empréstimo que um neto fez, que um filho fez, sem que ele quisesse. Abandono, negligência em caso desses idosos que são acamados, que não têm condições mais de cuidar de si por razões de doença. E também, infelizmente, abusos sexuais cometidos pelos próprios filhos e pelos netos também, pessoal. A gente não está falando de estranhos e de terceiros que entram na casa, que invadem a casa desses idosos. Claro, nós temos também casos assim, mas as pesquisas mostram que quase 90% é cometido pelos familiares. Então, se você tem o conhecimento de algum idoso que você já ouviu chorando, pedindo socorro, liga para o Disque 100. A denúncia é anônima,
eles vão averiguar isso. Você não precisa se identificar. Às vezes eu digo que é anônima, mas quem está escutando não sabe o que é. Você não precisa se identificar. Liga, diz que na casa tal, na rua tal, já tem um idoso passando assim, assim, assado. E você acha que esse idoso está sofrendo alguma violência. Eles vão averiguar, a polícia vai averiguar. Certo? Não se omita desse crime que pode estar acontecendo e que você pode ajudar e socorrer essa pessoa. Tá? Álvaro Guimarães, antes de passar para o tema do próximo programa, eu queria saber se você tem alguma pergunta. Tem algumas perguntas, algumas dúvidas para colocar. Primeiro, uma observação, não é nenhuma pergunta, né? Que a gente possa cumprir o que diz as leis. Né? Infelizmente, a gente vê aí diariamente sendo desrespeitado esse direito que os idosos têm. Dá um exemplo claro, que se você for agora, você vê. Vai aqui no Unicompra, do Paraíso, que lá tem o espaço para idosos de estacionamento e o espaço para pessoas com deficiência. Não é respeitado. Você vê motos paradas lá, você vê jovens que param o carro lá e muitas vezes não fazem isso mal intencionados. Eu acho que eles não raciocinam que aquele espaço é para o idoso. E muitas vezes o idoso que está precisando, o deficiente que está precisando daquele espaço, porque ele é mais próximo, né? De você descer uma cadeira de roda, de você caminhar sem ter mais dificuldades. E de trazer os pesos das compras depois. Isso. Então, isso é uma total falta de respeito. E isso acontece diariamente. Eu estou citando o exemplo do Unicompra, mas em qualquer outro local. Né? A gente vê, às vezes, acontecer isso também nos bancos. As pessoas pegam, às vezes, fichas especiais de prioridade sem ter a prioridade. Então, às vezes fazem aquilo porque estão com pressa, mas é uma falta de respeito para as pessoas deficientes, principalmente, e também para o idoso. E é a mesma pessoa, Álvaro, que amanhã, quando estiver idosa, que estiver nessa situação, vai reclamar. A mesma pessoa que vai reclamar amanhã. Talvez seja quem reclame mais, né? Mas não fez a parte dela. Então, o que é que pode ser feito, doutor? É o estabelecimento que tem que tomar alguma providência, é a SMTT que multa. Porque, às vezes, o brasileiro, infelizmente, só aprende quando mexe no bolso dele. O que é que deve ser feito? Dentro do estabelecimento privado, se você vê alguma coisa nesse sentido, chama o responsável pelo estabelecimento, chama o gerente, até aquele pessoal da segurança que fica ali, você falou agora do Unicompra, vou dar esse exemplo também, que fica ali, olha, acabou de parar aqui um transporte, eu vi descendo um jovem, eu vi descendo uma pessoa que não se enquadra. Eles não fazem abordagem, não. Né? Então, chama esse cliente, né, para dizer, olha, tira o carro daqui, porque é a reserva, né? Ou, em não querendo se expor, a própria empresa pode ligar para a SMTT, pode chamar, porque a SMTT tem aí a obrigação agora de ir lá e de verificar quem emite isso. Até a autorização, né? O idoso também é importante que tire aquela autorização, né? Você tem uma autorização que você bota no tabelier do carro, na parte do carro, e as pessoas vêm para conferir. Então, você está com autorização para estacionar. Isso acontece também nos shoppings. Né? E eu lembro até uma vez de outro programa que a gente já falou sobre isso aqui, que você disse que prefere até deixar para uma outra pessoa que tem uma debilidade, né? Realmente, apesar de você ter a idade, mas você prefere deixar. Quer dizer, realmente é uma questão de consciência e de educação. Bom senso. De empatia, se colocar. É o que tem nos faltado muito, infelizmente. Falta muito. Outra observação que eu queria fazer, e também uma pergunta, você falou sobre o transporte público, então a gente tem os ônibus aqui, que fazem as linhas nos bairros, é uma concessão. Sim. Concessão dada pela prefeitura. Sim. As vans também são uma concessão pública. Eu não posso pegar uma van, comprar e fazer o transporte. Eu tenho que estar inscrito na ARSAL. Eu tenho que ter a concessão que é pública. Não, e mesmo assim, os idosos não têm direito de ter um espaço nesses... Olha, Álvaro, a lei fala nos ônibus, certo? Os ônibus que fazem essa linha. Eu acredito que a gente possa, através da interpretação, incluir todo esse transporte que é feito coletivamente. Porque uma coisa é você ter, por exemplo, um taxista, aí é uma outra situação, mas um transporte que seja público e coletivo, por meio dessa concessão, eu acredito sim que a gente tem essa obrigatoriedade de incluir. Aí o que é que a gente precisa fazer? Por isso que eu falei que enquanto OAB a gente vai saber tomar essas informações para poder trazer aqui, porque eu também não estou dizendo que não é cumprido, né? A gente vai apurar e trazer aqui. Ninguém quer atrapalhar também a vida de ninguém. Não, muito pelo contrário, a gente quer apenas que seja cumprido. Então vamos tomar essas informações e trazer aqui
aqui no próximo programa, se todo esse transporte coletivo que é feito aqui dentro da cidade de São Miguel dos Campos tem aí essa concessão dos 10%, né, e dessa gratuidade, porque a gente sabe que muitas vezes não é cumprido. Se chegou até a gente essa reclamação de uma pessoa que mora na parte alta, é porque, de fato, ela já deve ter presenciado alguma negativa, às vezes até de falta de informação do motorista, que não tem o conhecimento. Se tem o espaço, né, você tem que deixar 1 ou 2 lugares, só senta ali as pessoas que realmente precisam. Isso. Se, claro, está vago, não tem, pode até sentar, eu acho que não tem nenhum problema. Mas aquela pessoa sabe que aquela cadeira não é dela. Chegou uma pessoa idosa, ele tem que se levantar. Na verdade, a gente devia se levantar de qualquer jeito e dar o lugar ao idoso, né? Mas vamos tentar cumprir a lei. Então, como é uma concessão, sem querer atrapalhar ninguém, eu acho que era muito bom que a OAB aqui em São Miguel dos Campos pegasse isso para a gente tirar essa dúvida, né? E ainda sobre este assunto, também as prefeituras, elas podem ampliar e pagar a parte, né? Subsidiar, essa palavra que eu estava buscando. Subsidiar isso, que era importante, né? Quantas pessoas idosas, a gente sabe que a feira, o nosso movimento todo é aqui na parte baixa, a gente sabe que uma boa parte da população mora na parte alta. E a gente não tem um mercado público lá, não tem uma feira tão grande lá, né? Então, esses idosos precisam descer para fazer sua feira. Então, pudesse ver aí que a OAB pudesse encampar isso aí. E a gente vê que muitos desses idosos fazem feira para a sua própria casa, às vezes para o filho, às vezes para o neto, já faz para o neto também, porque está trabalhando, porque está ocupado, e aí acaba fazendo também esse suporte, né? E não deixem passar, como a doutora Tássia disse, não deixem passar, né? Não deixem passar. Você está vendo isso com um parente seu, principalmente, mas com um vizinho, com uma pessoa afastada, você soube de alguma coisa, faz a denúncia. Ninguém vai dizer que foi você que fez a denúncia, que às vezes a pessoa não quer se expor, às vezes é um filho, às vezes é um neto, uma pessoa que é violenta, não quer se expor, não tem nenhum problema. O Bruno está aperreado ali, ele fica nervoso. Eu estou percebendo também, pessoal, em razão da hora, nós vamos anunciar o tema do próximo programa. Na próxima sexta-feira é feriado, né? Então, eu acredito, nem conversei com o chefe aqui, mas eu acredito que a gente não vai ter programa. Sexta-feira santa. Então, no dia 22 de abril... Se quiser fazer na quinta, a gente abre espaço. Na quinta, né? Não, a gente vai trazer aqui o programa... Eita, chega, me perdi. Sim, voltei. Nós iremos falar sobre a Lei Maria da Penha e a sua aplicação às mulheres trans, sexuais, coisa nova, decisão que foi dessa semana do STJ, que fez uma interpretação aí da Lei Maria da Penha e entendeu que ela deve também ser aplicada às mulheres trans em razão da sua condição de gênero, porque mulher não é apenas a condição biológica. Mas eu não vou ousar falar disso, porque o presidente da Comissão Estadual de Diversidade Sexual e Gênero da OAB, o Dr. Marcos Vasconcelos, estará aqui com a gente nesse programa para esclarecer para vocês a respeito desse entendimento do STJ e dessa diferença que muita gente faz entre mulher do biológica e mulher, né, que é entendida também em razão da transexualidade, tá? Então, até o próximo programa. Valeu, se a gente deixar, a gente vai até meio-dia. Conversando com o papo é bom. Olha